Olá, quarto ano, tudo bem aí? Vamos finalmente para a última matéria, o último capítulo desse bimestre. E hoje então nós falaremos sobre os embargos de terceiro. Os embargos de terceiro não são propriamente um capítulo dentro da execução. Afinal de contas, a gente pode ter embargos de terceiro incidentalmente dentro de uma ação de conhecimento, dentro do cumprimento de sentença e dentro do processo de execução. É que essa é a melhor oportunidade para falar sobre o embargo de terceiro, justamente porque ele se vincula a um ato judicial de constrição, de apreensão de bens, como normalmente, regularmente acontece com a penhora, o arresto. Portanto, os embargos de terceiro são essa ação a ser movida por alguém que tenha o seu patrimônio, ou o patrimônio que ele acredita possuir, que ele acredita ser titular. Esse patrimônio vem a ser atingido por um ato judicial praticado dentro de uma ação da qual esse terceiro, que se acredita titular ou possuidor da coisa, não integra. Portanto, ele não pertence, ele não faz parte da relação processual onde se dá esse ato judicial e, de repente, corre o risco de ter o seu patrimônio, o patrimônio que ele acredita possuir, que ele acredita ser titular, atingido por esse ato praticado pelo juiz nesse processo do qual ele não faz parte. Então é um processo absolutamente conexo com aquele primeiro e anterior processo em que se dá o ato, e no caso aqui a gente está falando então de que dentro da execução, por determinação do juiz da execução, houve a apreensão de um patrimônio de alguém que não integra originalmente a relação de exequente-executado. De cara, a gente precisa lembrar o seguinte: a regra é que a execução atinja o patrimônio do devedor, do executado, ou daqueles sucessores legais, né, como herdeiros, o espólio, a empresa sucedida, eventualmente sócios, eventualmente cônjuge. Então nós temos, lembram, aquela relação de pessoas que podem suceder, que podem afinal ser responsabilizadas pelo débito executado. Quando a gente foge dessa regra, tentando atingir patrimônio outro, ainda que isso seja possível, de início dá-se a esse terceiro a possibilidade de defender-se através dos embargos de terceiro, ainda que no final se declare que ele realmente deve perder o patrimônio. Mas a ação que se discutirá, se aquela pretensão na execução de tomar-lhe o patrimônio é possível ou não é possível, se ele pode ou não pode ser considerado sucessor, se por algum motivo houve fraude ou não houve fraude, então ele perderá ou não perderá o patrimônio. É nesta ação de embargos que nós teremos então a discussão desta condição que agora vincula o terceiro a essa ação de execução ou de cumprimento de sentença. Uma diferença básica entre os embargos de terceiro e os embargos do devedor é que os embargos do devedor são a ação a ser proposta pelo próprio executado. E os embargos de terceiro, portanto, por pessoa alheia ao processo de execução. Outra diferença clássica é que os embargos do devedor, os embargos à execução, eles, quando julgados procedentes, eles interferem no próprio mérito da execução, ou parcialmente ou totalmente, mas aquele débito já não será mais aquele cobrado, será menor ou não será nenhum, ou o título é desconstituído. Nos embargos de terceiro não, porque o terceiro não discute a dívida cobrada, ele não discute a relação jurídica entre exequente e executado. Ele discute apenas a impossibilidade de se tomar o bem dele. Portanto, se vencedor nessa demanda de terceiro, o resultado será apenas o afastamento do ato de constrição, mas a execução continua. Portanto, ele não está discutindo nada que diga respeito ao crédito exequendo, ele está discutindo a possibilidade ou não de se fazer essa constrição. Há, então, óbvio, uma clara conexão entre os embargos de terceiro e essa outra ação, mas não a ponto de gerar uma alteração no mérito da execução, naquilo que se cobra, no título, porque a discussão é apenas sobre o bem.